pedimos em nome de Jesus, a igreja diz, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Livro de João, capítulo 6, Evangelho de São João, que nem diz o povo. Evangelho de São João. Capítulo 6. Jesus, o pão da vida. Queridos, quando você, na hora do dízimo e da oferta, não seja mesquinho não. Ore pelo seu patrão, aquele que tem patrão, aquele que trabalha na empresa de seu João lá das quantas. Ore por ele, porque é ele que paga teu salário. Ah, pastor, mas eu estou numa situação naquela empresa, pior é desempregado. Fecha a tua boca e agradece mais do que murmura. Às vezes nós murmuramos muito, que a empresa não presta, o chefe não presta, e quem é o errado somos nós. Eu tiro isso, por exemplo, de mim mesmo. Eu podia estar empregado e bem empregado, mas inventei de brigar com o dono. Fui botado para fora. Porque eu achava que eu merecia mais do que eu devia. Livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 48. O que é que ele diz? Eu sou o pão da vida. Olhem para mim, eu vou ler o restante, mas olhem para mim. Jesus, eu gostei da forma que botaram os bancos hoje, viu? Ficou assim, não cansa tanto o pescoção de vocês, né? Jesus, ele acabava de fazer milagres ali, da multiplicação do pão e do peixe. E quando Jesus abre a boca e diz assim, olha, eu sou o pão da vida, aquele povo pensava que Jesus ia continuar saciando a fome dele para encher sua barriga, para saciar a fome daquele povo. Mas Jesus estava dizendo que era o pão da vida de forma espiritual. Era para alimentar a alma da humanidade, não para, vamos dizer, saciar a fome de ninguém. Mas o povo, como estava faminto, porque aquele povo, a multidão que seguia Jesus, era a maioria de pessoas pobres, e que vivia oprimido pelo sistema de Roma, e tinha que pagar impostos, e na época caro como hoje também. E quem não pagava os impostos, eles tinham suas casas confiscadas, alguns tinham pequenas terras, também era tomada pelo governo romano. E aquele povo agora achava que quando Jesus chegou, trazendo pão e peixe para a vida dele, lhe era suficiente. Por outro lado, os sacerdotes, os escribas, os fariseus e outras gamas de pessoas que existiam, já começavam a murmurar e questionar com Jesus, porque Jesus abria a boca e dizia que ele era o pão da vida. Como é bom lhe ver aqui, Márcia. Como é bom lhe ver aqui. Então havia esses dois grupos de pessoas. Os judeus esperando um rei que viesse tomar providência contra Roma e saciar a sua fome. Existia o outro grupo que era dos religiosos da época, que estava querendo justamente prender, crucificar, questionar e murmuravam contra Jesus. Eu vou agora continuar a leitura. Daqui a pouco eu volto para isso.
E ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E é o pão que eu der, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí entre os judeus, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esta sua carne a comer? Jesus, porém, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber o seu sangue, não terei vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. É o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Ele disse isso lá na igreja, na sinagoga de Cafarnaum. Queridos, três coisas interessantes. Primeiro, o pronunciamento de Jesus. Segundo, a perplexidade da multidão. Terceiro, as promessas de Jesus para aqueles que participaram do pão, do vinho, comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. Livro de Êxodo, capítulo 16, Êxodo 16, versículo 4. Abra aí sua Bíblia para a gente ver isso. É bom a gente acompanhar. Êxodo 16, 4. Êxodo fica ali, não é? Bem pertinho, vocês conhecem, sabem muito bem. Êxodo 16, 4. Jesus, o Deus, ali era Deus falando, e ele já dizia: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover o quê? Pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se ainda se andam em minha lei ou não. Deus ali já anunciava que ele estava enviando para o povo o maná, que era o pão do céu. Mas da mesma forma que os judeus murmuravam a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo, ali o povo de Israel também murmurava e já questionava, porque eles diziam o seguinte: lá no Egito a gente comia melão, comia legumes, comia uma variedade de coisas, e aqui só estamos comendo esse tal de maná. Veja como a raça humana é complicada. Lá eles trabalhavam e eram escravizados para comer a sobra, cebola, pepino, melão e algumas coisas. Era a sobra que era lançada para ele como se lançava para porcos. Deixa eu dizer algo para você. Há pessoas que parece que sentem prazer de viver na miséria. Você já viu o crente coitadinho? Isso é uma praga, viu? Lá do Egito. O crente coitadinho, você está dizendo assim: Deus quer mudar o rumo da... irmão, se Deus quisesse mudar, ele já tinha mudado. Ai, porque eu sou assim mesmo, irmão, nada disso. Deus não nos trouxe para o seu lado para viver uma vida de sacrifício, de miséria. Não.
Pastor, é porque a coisa está difícil. Não, dificuldade é uma coisa. E viver uma vida de miséria, de extrema miséria, é outra. E tem pessoas que estão acomodadas nisso, habituadas a viver essa situação. Era aquele povo de Israel, que desejaram voltar a ser escravos novamente, a ser escravizados, de que poder estar comendo maná, comida que vinha do céu, a comida dos anjos. E eles questionavam e murmuravam. Hoje pela manhã eu dizia e repito agora à noite: quantas vezes nós temos uma casa boa e murmuramos? Essa semana eu ia num lugar, o carro está limpo, bem bonitinho. Aí alguém olhou assim e disse assim: mas rapaz, queria ter conseguido comprar um carro desse. E eu estava dizendo a mim mesmo: rapaz, tenho que me livrar desse carro. Você está entendendo? Eu tenho uma coisa boa nas minhas mãos que o povo está admirando, e eu estou querendo me livrar dele. Deus me abençoou e eu estou querendo lançar a benção fora. Assim acontece em nossas vidas em muitas coisas. Muitas coisas. No relacionamento. Você às vezes tem uma dona de casa, mas você quer uma vagabunda. Às vezes você tem um homem, um dono de casa, mas você quer um depravado na sua vida. O depravado vai me saciar. O depravado vai atender a minha luxúria. Você muitas vezes tem uma peça especial dentro de casa e não valoriza o que tem. Murmuração, irmãos, é um pecado que Deus odeia. Você já viu aquela pessoa que acorda amanhã já brigando até com as paredes? As mulheres têm um mau hábito, porque estão aí nesse negócio de TPM e querer brigar com todo mundo. Quem não vai brigar com a polícia? Só briga com o marido em casa, né? Do instante ele tira a tua TPM. Só quer brigar com o marido em casa, cara. Só quer gritar com os filhos. Vai pra rua. Queridos, a murmuração provoca a ira de Deus. Nós temos que aceitarmos aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, em nossas mãos. E tem que render graças e dizer a Deus: obrigado. Obrigado pela casinha que eu tenho, porque é minha. Quantas pessoas não desejariam morar na casa que você mora? Quantas pessoas desejariam o carro que eu tenho? E eu querendo trocar de carro, eu querendo coisa melhor, e Deus dizendo assim: o que tu tem é suficiente para tu viver, Elias. O que eu tenho te dado é suficiente para você chegar onde você quiser. Estou dizendo que você não tenha que crescer ou avançar na vida, não. Mas não esqueça de ser grato a Deus. Deus, obrigado por ter me dado esse carro. E eu estou com ele aí há 4, 5 anos. Obrigado mesmo. Mas se o Senhor me der outro melhor, eu aceito. Um mais novo, né? Me dê um mais novo aí. Mas aprenda a agradecer por aquele que você tem. Aprenda a agradecer pela esposa que está do seu lado. Aprenda a agradecer pelos filhos que você tem, em vez de maldizer, amaldiçoar, lançar palavras malditas. Murmurações. Daqui a pouco eu chego lá em Apocalipse para vocês entenderem o que é que acontece com os murmuradores. Volta para João. Volta para Jesus. E ele continua dizendo assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para...
E o pão que eu der é a minha carne, e eu a darei pela vida do mundo. Presta atenção. Jesus, quando ele diz assim: eu sou o pão da vida que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. A vida eterna com Cristo. Nós temos que viver, e sabemos que o povo de Deus, aqueles que será levado ao céu, viverá eternamente com Cristo. Não é? Só tem 2 caminhos depois da morte. Qual é? Céu e inferno. E para onde, lembre-se disso, para onde você for, será eterno. Ferrou aí, viu? Deu errado aí, dependendo da sua escolha. Ah, pastor, mas eu escolhi o céu. Não é você que escolhe. São seu testemunho de vida que vai dizer que você é ou não morador do céu. Alguém disse a mim: pastor, o inferno não tem outro lugar, é aqui na terra mesmo. Eu disse: ô irmão, se o inferno fosse aqui, né? Aí o cara está lá no inferno, na beira da praia, sentado numa mesa, passando as cadeirudas assim, ó, e o cara olhando: que inferno bom do veneno. Era bom demais, né? Não fosse assim, era bom demais. Ou então naquela academia, ver daqueles homens bombadão assim, ó. Pense no inferno. As bichinhas dizem: que inferno, que bando de diabinho tão lindo. Mas a Bíblia diz que lá só tem o quê? Ranger de dente e choro. Aí pensando que é que nem aqui. Aí pensando que é que nem o forró de Caruaru, pam, 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 e o povo tudo lá. Que inferno. Nesse inferno aí é bom demais. Galo da madrugada, aquilo é o inferno. É nada, filho. Inferno é ranger de dentro o dia, toda a noite toda e choro. Você já ficou perto de alguém que ele tem uma mania de estar rangindo os dentes? Né? Pense numa coisa que incomoda quem está de lado. Agora você imagina você no lugar, dia e noite, só ouvindo isso. Enquanto um range o dente e o outro chora. Você vai pedir para correr e não tem jeito. Então é melhor juntar as malas, os pés, juntar tudo que tem e dizer assim: eu não quero participar dessa coisa não. Aí Jesus diz assim: olha, aquele que comer desse pão viverá para sempre, e o pão que eu lhe der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Quando Jesus disse que ia dar a carne dele para o mundo, aí os judeus disseram: oxi, peraí, que história é essa? Como pode isso? De que forma pode ser? Alguns chegaram e disseram assim: esse cara que está dizendo que vai dar a carne dele para o povo comer aí, e o sangue dele para beber, não é o marido, ou não é o filho de José com Maria? Porque o povo conhecia o pai, humanamente falando, e a mãe de Jesus como Maria e José. Deixa eu dizer algo para você. O que tem de gente que conhece Maria e que conhece José, mas não conhece Jesus. Conheço Maria, conheço José, mas não conhece Jesus. Tem pessoas que fazem promessa para Maria, promessa para José, para João, para Antônio, para casamento. Tem alguém aqui fazendo promessa para casamento a Santo Antônio? Eu quero botar você aqui e vou tirar o bicho ruim que tem nas costas. Conhece tudo que é santo, mas não conhece Jesus.
Nós temos que conhecer Jesus. Aquele povo judeu não conhecia Jesus. Conhecia o filho de José e de Maria. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber o sangue, não tereis vida em vós mesmo. Sabe o que é que Jesus quer dizer? Aquela pessoa que não participa, que não se envolve na leitura, que não participa se alimentando da palavra de Jesus Cristo, se alimentando dos escritos sagrados, das palavras que foram deixadas por Ele, para saciar a nossa fome, não tem parte nem com Ele mesmo, não tem vida, não tem nada. Jesus disse: essa pessoa não tem vida nem nele mesmo. É por isso que a Bíblia diz que estávamos mortos nos nossos pecados. É por isso que Jesus aqui afirma e diz que quem não participa disso, porque é o que Jesus queria trazer, o que Jesus está trazendo para a gente hoje, não é esse pão que a gente vamos nos alimentar, nem esse suco de uva ou vinho que vamos tomar. Ele estava dizendo que era Ele era o pão que saciava a fome. Ele era o pão que veio para saciar a fome de nossa alma. Ele veio para fazer a diferença. Jesus veio para trazer o alimento para a alma humana. E Ele se fez o pão, e Ele também se colocou no lugar do vinho, no lugar do sangue dele. E Ele dizendo que todos nós temos que sim participar, nos alimentar da palavra, nos alimentar do sangue dele, para podermos sobreviver. Deixa eu falar algo para vocês. Você já teve algum tempo na sua vida como crente que você deixou de ler a Bíblia? E você percebeu que o tempo que você deixou de ler, você fica vulnerável, fraco, porque você não está se alimentando. Ficamos fracos, fragilizados, sem força. A gente para de ler a Bíblia e para de orar, perdemos todas as nossas forças. Bate um desânimo, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, eu estou sem força para caminhar. Aí vem as desculpas: é porque eu estou muito ocupado, é porque eu chego cansado, é porque não sei o que. E todo mundo não tem trabalho não, é? E todo mundo não tem afazeres não, é só tu que se cansa? Só tu que não consegue vir para a igreja, para o culto, porque está cansado? E os demais, todos aqui, o povo aqui não faz nada não, é? E o povo aqui não se cansa não, é? O que tem de pessoas aqui que veio pela misericórdia, pessoas que estão se arrastando, pessoas que estão doentes, pessoas que estão passando por um processo, pessoas que estão com luta dentro de casa, no meio da família, de todas as formas, mas que eles disseram: eu preciso estar na igreja. E Jesus queria trazer justamente isso para o povo. Ele veio fornecer alimento esse, não é? Substancial para a nossa alma, para o nosso espírito. Não era para saciar a fome, para encher o bucho que nem o povo, não. Era para encher nossa alma de alegria, encher nossa alma de prazer, encher nossa alma com seu Espírito Santo, para que você esteja fortalecido, para que quando Satanás bata na sua porta, você resista, para que quando chegue aquelas palavras, muitas vezes desafiadoras, você dizer assim: olha, o meu Redentor vive, sai para lá, Satanás, porque aqui tem dono. Tem mais outra coisa. João 4:44, a palavra vai dizer assim: Jesus disse que um profeta não terá honra na sua terra. Eles conheciam Maria, conhecia José, mas não conhecia Jesus,
mesmo sendo daquele lugar. Quantas vezes nós somos desafiados por sermos cristãos dentro da nossa comunidade, vamos dizer assim. Tu é crente mesmo, é? Tu congrega onde? Tu faz parte de qual ministério? Tu é crente mesmo? Quem é o teu pastor? Isso são desafios. Ele não quer saber onde você é crente, ele quer saber o que você está representando dentro da sua comunidade. Quem você é dentro da rua que você mora. Colégio que você estuda. Hoje eu recebi, conversando com uma irmã, e ela disse: pastor, quero lhe dizer algo. Fulano, parente dela, ele só é crente na igreja. No trabalho ninguém nem sabe que ele é crente. Ninguém nem sabe. Alguém veio me perguntar e disse: pô, lá na empresa ele não é crente não. Lá na empresa ele diz palavrão, ele xinga, ele diz gracinha para as mulheres que passam, etc, etc, etc. Aí eu disse: é mesmo, irmã? Ela disse: eu digo, misericórdia, vamos orar por ele, bora, benção, para ele se converter, porque ela queria que eu alimentasse a história, mas eu já tenho 60 anos, não caio mais nessa não. Mas aí o que é que ela me disse? Veja só o testemunho dessa P. E dentro da igreja tem um bocado assim. Escuta uma coisa, ou nós somos, ou não somos. Ou você é crente verdadeiramente, ou não é. Estava na porta da minha casa essa semana, e eu estava lá traquinando com as minhas madeiras, e passou 3 mulheres vendendo lá uns produtos para dor. Aí me chamaram, já velho, né? Ela disse: todo velho sofre de alguma coisa, então isso aqui, vem cá. Aí me chamou e eu fui. Aí conversei bastante com ela. Ela olhou para mim e disse: o senhor parece com o pastor da Obreiro de Cristo. Eu disse: é mesmo? Ela disse: é. Eu disse: como é o nome dele? Ela disse: pastor Elias. Eu disse: pelo menos ele tem um nome bonito. Ela disse: é. Mas eu gosto dele. Eu disse: gosta? Eu disse: gosta. Eu disse: ainda bem, irmão, porque sou eu. Né? Se a senhora tivesse dito que não gostava, eu também não dizia que era eu. Ficava calado, né? Mas a gente temos que ser crente em todo lugar que estejamos. Alguém tem que ver o brilho de Cristo em seu rosto. Alguém tem que olhar para você e fazer feito aquela mulher. Verdadeiramente, esse aí ou essa aí é homem de Deus ou mulher de Deus. Jesus continuou e disse assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Olha a promessa: e eu o ressuscitarei no último dia. Irmão, quem vive se alimentando da palavra de Deus, da palavra de Jesus Cristo, ele diz aqui que ele terá a vida eterna, e naquele dia, mesmo morto, o Senhor há de ressuscitá-lo. O que é que nós queremos mais para nossas vidas? Se nós temos todas essas promessas juntas, o que é que você quer mais? Não, pastor, porque eu ainda quero isso, eu quero aquilo, vai ficar tudinho, filho. Vai ficar tudinho. Lute bem muito, conquiste bem muita coisa. Quando chegar na hora de você desfrutar, você está velho e cansado, sem ânimo nenhum para ir viajar. Aí você tem o carro novo, tem uma traque. É bom carro, né, senhor mecânico? Tem outro ali. É um bom carro? É uma traque. É meu sonho agora. Não quero mais tudo isso não. Aí o que é que acontece? Quando você tem tudo, está velho e doente.
Aí começa a vender o que tem para curar a saúde. Mas é por aí. Eu tenho que vender o terreno tal, que é para fazer uma cirurgia aqui, ajeitar a coluna ali, né? Aí a mulher começa a esticar o couro para ficar melhor. Vai-se embora a fortuna que juntou todinha. Em vez de cuidar da parte espiritual da vida, vai cuidar dessas coisas. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, escuta, outra promessa, permanece em mim e eu nele. Para que Cristo permaneça em mim, eu preciso estar sempre alimentado na sua palavra. Não é simplesmente dizendo eu sou crente, não. Eu tenho que ser crente e tenho que estar alimentado da carne e do sangue de Jesus Cristo. Porque senão não funciona. Não vai dar certo. Vai ser anos e anos dentro da igreja. É feito, pessoas têm... Quantos anos o senhor tem de crente, irmão? 10. Abra a Bíblia aí em Lucas 1,37. Isso é o versículo que ele sabe. Irmão, deixe uma saudação para a igreja. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada... O senhor sabe disso. Salmo 91. Isaías 41, 10. Aí você diz para ele, abra sua Bíblia no livro de Naum. E tem esse livro na Bíblia? Deixa eu falar algo para vocês. Eu estou dando escola bíblica aqui. E eu perguntei para uma irmã assim um dia. Não, aqui na aula mesmo. Perguntei para os alunos. Eu disse assim, Adão escreveu quantos livros da Bíblia? Aí alguém disse 2. Eu digo, Jesus, vem cá. Jesus, vem cá, bem pertinho de mim, Jesus. Eu não... Entendeu? Por aí você tira. Escuta, eu não vou aí olhar a Bíblia de vocês não. Mas deixa eu te falar algo real para você. Tem gente que tem uma Bíblia pequenininha, com as folhas tão amarelas. Sabe por quê? Porque nem abre. Bota a sua assim para cima. A minha assim com a sua. Está com as folhas todas amarela. É uma linguagem até antigona. Porque não abre, não lê. Não se alimenta da palavra. Não participa do sangue de Jesus. Não conhece nada. Ele só ouviu falar de Jesus Cristo. Mas ele não tem intimidade com Jesus. Todo aquele que crê em mim terá vida Agora abra a Bíblia lá em Apocalipse 21. Eu vou ver se eu encontro o livro de Apocalipse. Escuta. Capítulo 21 de Apocalipse. Vocês não estão não até que vocês estão procurando não. Já acharam, não foi? Graças a Deus. Rapaz, tem um presbítero aqui na minha frente procurando o livro de Apocalipse. Ele está dizendo que não. Ele está procurando não. Versículo 2. Veja o que é que João viu. É o lugar que nós vamos o quê? Morar. Escute. Aí diz João, João, vi o quê? A nova Jerusalém que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia,
Eis aqui o tabernáculo de Deus, com quem? Com os homens. Jesus lá em João 14, ele fez a promessa de que ele iria preparar lugar para a gente o quê? Morar. João aqui, o outro João já viu outra coisa. Já viu o quê? A cidade já viu a cidade santa, preparada para Deus e os homens. Agora deixa eu ler o 8 para vocês. Não, eu quero o 7. E quem vencer o quê? Todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será. Mas ele está dizendo para quem o quê? Vencer. Para quem vencer o pecado, para quem vencer o mimimi, para quem vencer tanta coisa que os crentes têm aí, que é cheio de pantinho, cheio de coisa, cheio de encrenca, cheio de... Eita Jesus! Aí ele diz, ao que vencer, herdará o quê? Todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu. Mais 8, mais quanto? Alguma versão de covarde, outro chama tímido. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. Veja só onde é o inferno. A sua parte será no lago que arde com fogo e que é o quê? Quem vai escolher é você. Você alimenta da palavra de Deus para que você esteja fortalecido para resistir aos dias maus e às promessas que muitas vezes sobrevêm, ou você vai passar por essa situação aqui, porque a palavra do Senhor, ela diz assim, disse Jesus, por aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriará, e estamos vivendo esse tempo de frieza espiritual. Tem gente que vem para a igreja como um hobby, não é como o Batman, vem como hobby. Vem porque não tem para onde ir, vem porque acha bonito, vem porque acha legal, vem porque gosta de ouvir a mensagem, porque gosta do louvor, vem porque gosta da pastora ou de alguma outra pessoa. Jesus, onde é que fica? Jesus, onde é que fica? Como é que eu posso alegrar o coração de Deus se eu tenho agido dessa forma, pensado dessa maneira? Ouvimos muito pregar que Jesus está o quê? Jesus está voltando, e eu quero ter um feito com relação à sua volta. O que eu tenho feito? O que você tem feito? Será que a vida que você está vivendo? Eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele disse, pastor Elias, eu estou preocupado com uma pessoa, que ela está trocando de marido que nem troca de roupa. Da mesma forma, tem alguns também trocando de esposa, como se troca de cueca. Como é que estamos relacionados a isso diante de Deus? Qual tem sido o nosso comportamento como homem e mulher de Deus? Nós estamos nos alimentando da palavra ou nos alimentando daquilo que ouvimos? Pastor, eu tenho ouvido muito, irmãos, vigia.